Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da entalpia, portanto o tema dos entalpia. Bom, a pergunta é, o que é entalpia? É simples, nós temos aqui a definição de entalpia. Bom, nós usamos aqui a letra H maiúscula para representar, neste caso, a entalpia. De acordo com esta definição que nós temos aqui, a entalpia é a transferência de calor, ou seja, é o calor absorvido ou libertado numa reação química que ocorre a pressão constante. Então, isso significa que, na realidade, a grande maioria das reações químicas com as quais nós lidamos ocorre a pressão constante. Ou seja, no geral, as reações químicas ocorrem, neste caso, a pressão constante. Nas nossas casas, por exemplo, é comum nós queimarmos o carvão ou então o gás de cozinha com a finalidade de confeccionar os alimentos. Bom, a queima do carvão ou do gás de cozinha é um processo químico, é uma reação química que ocorre a pressão constante, que neste caso é a pressão atmosférica, uma pressão de uma atmosfera. Nos laboratórios também é comum nós realizarmos reações químicas em recipientes abertos. Então, todos esses processos químicos ocorrem a pressão constante. Então, o mais comum é que as reações químicas ocorram, neste caso, a uma pressão constante. Então, na aula passada nós vimos a primeira lei da termodinâmica, nós vimos a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. Então, na aula de hoje nós iremos aplicar a expressão matemática da lei da termodinâmica, da primeira lei, no caso da termodinâmica, para um processo químico qualquer que ocorra a pressão constante. Então, iremos aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica para uma reação química que ocorre a pressão constante. Então, nós vimos que a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica é justamente esta aqui. Temos aqui a variação de energia interna, que é igual, neste caso, ao calor, mais aqui o que é o trabalho. Então, esta aqui seria a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. Bom, notamos aqui que temos a variação de energia interna, temos aqui o calor, temos aqui o trabalho. Mas este trabalho aqui não pode ser calculado de qualquer maneira. Nós vimos que numa reação química, por exemplo, que ocorre uma pressão constante, nós podemos ter o que? A reação ocorrendo num recipiente aberto, sob pressão de uma atmosférica, que é uma pressão constante, a pressão de uma atmosférica 1 atm. No entanto, nessas reações químicas pode haver, por exemplo, a produção de gases. Esses gases, por exemplo, podem se expandir no sentido de realizar um certo trabalho, mas para que nós possamos entender muito bem isto aqui, vamos considerar aqui que nós tenhamos um recipiente qualquer, em que nós temos aqui uma reação química ocorrendo. Então, este é um recipiente aberto, então significa que neste caso aqui temos aqui a pressão atmosférica agindo sobre esse sistema aqui. Temos a pressão atmosférica agindo sobre esse sistema aqui. Então, se durante a ocorrência desta reação química aqui forem produzidos gases, o que vai acontecer? Esses gases aqui produzidos nesta reação precisam escapar desse sistema. E como é que eles vão escapar? Simplesmente para que eles possam escapar desse sistema aqui, então os gases produzidos aqui vão tender a empurrar a pressão atmosférica. Então, isso significa que o sistema em si, que é formado pelos reagentes e produtos, realiza um certo trabalho sobre a vizinhança. E nós vimos que quando um sistema realiza o trabalho sobre a vizinhança, então o trabalho é calculado desta maneira aqui. Vamos ter aqui trabalho igual a menos aqui pressão vezes o que? A variação de volume. Então, é desta maneira que nós iremos calcular o que? O trabalho. Portanto, este W que aparece aqui, na realidade, a sua expressão é equivalente a esta aqui, pois numa reação química, os gases produzidos, por exemplo, vão realizar um certo trabalho contra o que? A vizinhança, ou sobre a vizinhança. Então, neste caso, é um trabalho que se realiza aqui. E nós sabemos que vamos calcular esse trabalho aplicando esta fórmula aqui. Então, aqui nós vamos substituir este W por essa expressão que nós temos aqui. Então, vamos ter aqui variação de energia interna vai ser igual a quê? Ao calor, pois menos aqui pressão vezes o quê? A variação, neste caso, de volume. Bom, a definição que nós temos aqui de entalpia, o que nos diz? Nos diz que a entalpia é a transferência de calor, ou seja, é o calor absorvido ou libertado numa reação química que ocorre a pressão constante. Então, este calor que nós temos aqui é esse calor que é libertado ou absorvido numa reação química a pressão
constante. Então, para que nós possamos indicar que, de fato, este calor está a ser trocado a uma pressão constante, vamos adicionar aqui uma letrinha P, que significa pressão constante. E vamos isolar, neste caso, esta quantidade aqui, ou este calor aqui. Então, vamos ter aqui QP. Vamos isolar, neste caso, esta quantidade de calor que se troca entre o sistema e as vizinhanças. Então, vamos ter o quê? Quando nós isolamos isto aqui, passamos a ter delta U. Isto aqui passa para o outro lado. Vamos ter aqui mais P vezes o quê? Aqui vamos ter a variação. Então, vamos ter a variação de quê? De volume. Então, vamos ter isto aqui. Notamos aqui que temos aqui uma variação e outra variação. Ou seja, temos aqui a variação de energia interna e aqui a variação do volume. Então, variação o que é? É estado final menos estado inicial. Agora, se nós estamos a aplicar a primeira lei da termodinâmica para uma reação química, então, numa reação química, o que é o estado inicial? O que é o estado final? É simples de perceber. Se nós considerarmos que temos aqui uma reação química, que nós temos aqui o sistema formado pelos reagentes e o sistema formado pelos produtos. Então, podemos concordar que o estado inicial é formado pelos reagentes e o estado final é formado pelos produtos. Então, na realidade, este ΔO que nós temos aqui é nada mais, nada menos do que a variação, neste caso, da energia interna dos produtos menos o que? Reagentes. Ou seja, este ΔU representa o quê? A variação de energia interna nesta reação. Então, o sistema formado pelos reagentes tem certamente uma certa energia interna que nós vamos chamar de energia interna dos reagentes, e os produtos têm uma certa energia interna que nós chamamos de energia interna dos produtos. Então, ΔU é a variação, ou seja, é o estado final menos o inicial. Então, significa que neste caso aqui, ΔU corresponde, neste caso, à diferença entre, neste caso, a energia interna dos produtos e a energia interna dos reagentes. É isso que nós temos aqui. E temos aqui ΔV. Então, ΔV, na realidade, também vai ser o quê? A variação de volume. Então, a variação do volume vai ser volume final menos inicial. Na realidade, esta variação de volume que nós temos aqui corresponde à diferença entre o volume dos produtos e o volume dos reagentes. Ou seja, os reagentes ou o sistema formado pelos reagentes tem um certo volume que nós vamos chamar de volume dos reagentes. E também tem um certo volume que nós vamos chamar de volume dos produtos. De tal modo que ΔV é nada mais, nada menos do que a diferença entre o volume dos produtos e o volume aqui dos reagentes. Então, vamos substituir isto aqui e isto aqui, aonde aqui nessa expressão. Então, vamos ficar com o quê? Que o calor que é trocado da pressão constante vai ser igual a quê? ΔU, nós vimos que é isto aqui. Então, vamos ter aqui UP menos UR. Aqui é o R. Mais o quê? A pressão vezes o quê? A variação de volume, que é isto aqui. Então, vamos ter aqui VP menos o quê? O VR. Vamos ter mais ou menos isto aqui. Agora, aqui vamos aplicar uma propriedade distributiva. Então, vamos ter aqui que calor trocado a pressão constante vai ser igual a quê? UP menos o quê? UR. Mais o quê? Agora, isto vezes isto aqui, vamos ter P, veja aqui, VP. Isso vezes isto aqui, vamos ter menos PVR. Então, já temos isto aqui. Agora, vamos organizar aqueles termos que dependem de reagentes entre si e aqueles que dependem de produtos entre si. Então, neste caso, vamos ter o quê? Aqui, QP vai ser igual a quê? A UP. Depois, o que é que mais depende dos produtos aqui? Isto aqui. Então, mais P vezes VP. E depois temos a outra parte, em que nós vamos ter aqui menos UR. E depois isto aqui, menos PVR. Temos isto aqui. Aqui vamos colocar em evidência o sinal menos. Então, vamos ter o quê? Vamos ter aqui QP vai ser igual a UP mais P vezes a variação, ou seja, vezes o volume, neste caso não é variação. Então, aqui vamos ter o quê? O menos, entre parênteses, vamos colocar aqui o R mais PVR. Então, concluímos que fazendo a distribuição deste sinal, então fazendo a distribuição deste sinal negativo aqui, voltamos a ter essa expressão. Então, essa expressão aqui é equivalente a esta aqui. Agora, aqui notamos algo muito interessante. Aqui, na realidade, é um R, se não foi bem escrito.
Então, o que é que nós estamos a notar aqui? Notamos que temos o quê? Energia interna que se soma ao produto PV. O que é isso de energia interna somada ao produto PV? Na realidade, é energia interna mais o produto PV. É isso que nós chamamos de entalpia. Ou seja, a energia interna tem unidades de energia, o produto PV também tem unidades de energia. Então, a soma de uma certa quantidade de energia com uma outra quantidade de energia, o resultado é uma certa quantidade de energia, que neste caso nós chamamos de entalpia. Então, nada mais, nada menos, nós temos aqui que a entalpia é a energia interna mais aqui o produto PV. Então, é isso que é entalpia por definição. Por quê? Porque a energia interna tem unidades de energia, o produto PV também tem unidades de energia. Mas como é que tem unidades de energia? Por uma razão bem simples. Nós sabemos que pressão. Qual é a unidade da pressão no sistema internacional? Vai ser, neste caso, Newton por metro quadrado. A unidade de volume no sistema internacional vai ser, neste caso, metro cúbico. Então, eliminando isto, e aqui vamos ficar com 1. Então, vamos ter o que aqui? Newton vezes metro. E Newton vezes metro é igual a joules. E energia interna tem como unidade o que? Joules, pois é uma energia. E a unidade de energia é o joules. Então, temos o quê? Temos aqui a energia interna, que tem unidades de energia, que se soma ao produto PV, que também tem unidades de energia. Então, o resultado é uma outra função termodinâmica que também tem unidades de energia, que nós chamamos, neste caso, de entalpia, que nós vamos usar a letra H para simbolizar. Então, na realidade, esta expressão aqui representa a entalpia dos produtos e esta aqui representa a entalpia dos reagentes. Então, nós podemos dizer que, na realidade, tudo isto aqui representa o quê? Aqui, a entalpia dos produtos, pois aqui, isto aqui representa a entalpia dos reagentes. Por quê? Temos aqui a energia interna dos produtos, mais aqui o quê? O produto PV. Então, neste caso, é o volume dos produtos. Então, significa que esta parte aqui diz respeito aos produtos e esta aqui diz respeito aos reagentes. Então, se isto aqui é entalpia, então isto aqui refere-se à entalpia dos produtos e isto aqui é a entalpia dos reagentes. Então, no final, nós podemos dizer que o calor que é trocado, neste caso, a pressão constante numa reação química, que é QP, vai ser igual a quê? A entalpia dos produtos menos aqui a entalpia dos reagentes. E isso aqui, conforme nós podemos observar aqui, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. O que é? É uma diferença, é uma variação. O estado final é formado pelos produtos e o inicial pelos reagentes. Então, nós podemos concluir que, na realidade, o calor que é libertado ou absorvido numa reação química equivale aqui ao que nós chamamos de variação da entalpia. Então, nós chegamos, de fato, a confirmar que o calor que é libertado ou absorvido numa reação química é, na realidade, igual à variação de entalpia dessa reação, que é justamente a mesma coisa que esta definição nos diz, que a entalpia é a transferência de calor, ou seja, é o calor absorvido ou libertado numa reação química que ocorre a pressão constante. Então, nós confirmamos que, de fato, é isso. O calor que é absorvido ou libertado numa reação química é igual à variação da entalpia dessa reação química aí. Então, nós temos isto aqui. Então, não é possível, na realidade, determinar de forma absoluta a entalpia, por exemplo, de uma substância, mas pode-se determinar a variação de entalpia. Ou seja, quando um sistema passa de um estado para o outro, aí sim nós vamos ter uma variação. Então, a entalpia absoluta de um sistema não é possível de se determinar. O que se determina é o que nós chamamos de ΔH, que é a variação de entalpia. O que estou a querer dizer é que, se nós tivermos aqui um sistema qualquer que é formado, neste caso, por reagentes e produtos, então, os reagentes vão apresentar uma certa entalpia que nós vamos chamar de entalpia, neste caso, dos reagentes, e o sistema formado pelos produtos vai ter também uma entalpia que nós vamos chamar de entalpia dos produtos. Então, neste caso, o que seria a variação de entalpia? A variação de entalpia seria, neste caso, ΔH, que corresponde ao quê? A entalpia final, que seria, neste caso, a entalpia dos produtos, menos o quê? Aqui, a entalpia dos reagentes. Então, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de variação de
entalpia. Nós podemos reescrever isso aqui, ΔH vai ser o quê? A entalpia dos produtos menos o quê? A entalpia dos reagentes. Então, é assim como nós podemos determinar, neste caso, a entalpia de um sistema. Então, se, neste caso, a entalpia depende do estado final e inicial, então a entalpia é também, neste caso, uma função de estado. Então, em termos gerais, nós podemos afirmar que a entalpia, de fato, é todo o calor que é libertado e é absorvido numa reação química que ocorre a uma pressão constante. E nós, partindo aqui da primeira lei da termodinâmica, nós conseguimos provar que, de fato, é isso. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula sobre o conceito de entalpia e até a próxima aula.